Mateus capítulo 4. Outra vez começou a ensinar junto à beira-mar, e reuniu-se com ele uma grande multidão, tanto que ele entrou e assentou-se num barco que estava sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia em sua doutrina: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu junto à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte das sementes caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. E outra parte caiu em boa terra, e vingando e crescendo, deu fruto, e um grão produziu a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se encontrou só, aqueles que estavam ao seu redor, juntamente com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: Os mistérios do reino de Deus vos são confiados, mas aos que estão de fora, todas as coisas lhes são comunicadas por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam ao Senhor e os seus pecados sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador é aquele que semeia a palavra, e estes grãos que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas depois que a ouviram, Satanás vem e lhes rouba a palavra que foi semeada no coração deles. E semelhantemente, os grãos que foram semeados nos lugares pedregosos são aqueles que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com grande alegria, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários, pois quando lhes sobrevém a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. E outros são os grãos que foram semeados entre espinhos. Estes são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados seculares deste mundo, a sedução das riquezas e a cobiça por outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas os grãos que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e produzem fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por grão. Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no candeeiro? Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifestado, e nada se faz em secreto que não venha à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E lhes disse: Cuidai com o que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, outros vos medirão, e ainda se vos acrescentará a vós os que ouvis. Pois ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Disse também: Assim é o reino de Deus, como um homem que lança semente à terra, e dorme e se levanta de noite e de dia. Dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente brota e cresce, e ele mesmo não sabe como, porque por sua natureza frutifica na terra, primeiro a erva, a seguir a espiga, e depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto amadurece, logo vem sobre ele a foice, porque é chegada a ceifa. Disse ainda: A quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Há um grão de mostarda que, quando é lançado na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas depois de semeado, cresce e faz a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se sobre a sua sombra. Sob a sua sombra. E com muitas parábolas, tais como esta, lhes dirigia a palavra, conforme o que podiam ouvir. E sem parábolas não lhes falava, mas aos seus discípulos, em particular, declarava tudo. Naquele dia, quando já era tarde, disse aos seus discípulos: Passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros pequenos barcos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e lançava as ondas para dentro do barco, de tal modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. O despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, levantando-se, repreendeu os ventos e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te.
E cessou o vento, e houve grande bonança. Então lhes perguntou: por que estáis assim amedrontados? Como ainda não tendes fé? E ficaram com grande medo, e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?